Boa noite, professor. Eu vou falar aqui sobre capacitância em linhas de transmissão. Sou o Marcelo Avanzi. Linhas de transmissão são conjuntos de condutores utilizados para transportar energia elétrica, a qual está associada a uma indutância que influencia na capacidade de transmissão de potência, ou seja, ela consome. Já a capacitância influencia na geração reativa. Em um certo nível, uma compensa a outra, mas na maioria das vezes a linha é descasada. A condutância se dá na relação DDP de densidade de carga da linha. Bom, agora eu vou falar da linha monofásica, bifilar. A linha monofilar tem capacitância nula. Já as linhas formadas por dois ou mais fios têm as somas das densidades de carga dos fios nula e o campo elétrico é mais fraco ao nos afastarmos da linha. Quando a Terra é usada como retomo, a mesma configuração acontece. Ou seja, aqui o lambda 1 mais o lambda 2 vai dar zero. O lambda se dá pela densidade de carga excedente por unidade de comprimento. E assim o potencial ele é dado como a tensão no condutor 1 é o lambda 1 sobre 2π vezes ε0 vezes o ln da distância entre um condutor e outro e o raio 1, raio do condutor 1 e raio do condutor 2. A tensão no condutor 2 se dá pelo lambda 2 sobre 2π vezes ε0 vezes ln de d sobre r2. Ou seja, podemos expressar na forma matricial, né? Que é tensão 1 e tensão 2 igual 1 sobre 2π ε0, multiplicando a diagonal, que no caso esse item é a capacitância 1 na menos 1 e esse é a capacitância 2 na menos 1. A capacitância da linha. A capacitância de uma unidade de comprimento de linha é dada por AC na menos 1, que é isso aqui, mais isso aqui, como eu falei ali em cima. Ou seja, multiplicando ali na forma matricial, nós temos que o ln, o C menos 1 é igual a ln de D sobre R1 sobre 2π ε0 mais ln de D sobre R2 sobre 2π ε0. Mas supondo que R1 é igual a R2, adotando o mesmo raio, fica então essa a fórmula da capacitância para linha monofásica, que é C igual a πε0 sobre ln de D sobre R. Isso é dado em Faraday por metro. Bom, agora eu vou falar sobre a capacitância na linha trifásica. Essa forma matricial que nós temos aqui, ela está dada na forma assimétrica, né, com condutores na forma assimétrica. Então, a gente tendo os condutores com arranjo equilátero, no caso assim, com o raio igual para todos e a distância d entre eles. A gente considera lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3 é igual a zero. Sendo linha trifásica, então a gente tem na forma matricial a tensão no condutor 1, no condutor 2 e no condutor 3 igual a diagonal, né? Vai dar ln na diagonal de D sobre R, considerando R1, R2 e R3 iguais. Bom, após esse arranjo, a gente tem aqui então como ficaria, né, para os condutores na forma equilátera, sendo que do condutor 1 até o 2 é D, a distância, do condutor 2 até o 3 é D também, e do 1 até o 3 seria 2D. A fórmula da capacitância por fase, então, quando o R1, o R2 e o R3 são iguais, se dá por C igual a 2π vezes ε0 sobre ln de D sobre R
E tudo isso é dado em Faraday por metro também. Então, para alguns tipos de condutores assimétricos, a gente usa essa fórmula para calcular a capacitância em linhas trifásicas, que é 2πε0 sobre ln de D equivalente sobre DSC equivalente. D equivalente nada mais é que a raiz cúbica das distâncias entre os condutores, né? Que no caso de 1 a 2 é D, de 1 a 3 é 2D, de 2 a 3 é D. Isso vai resultar raiz cúbica de 2D. E o DSC equivalente nada mais é que o diâmetro externo de cada condutor sobre 2, né? E essa é a fórmula para a gente achar ele, que no caso isso aqui vai ser o R reduzido, o raio reduzido, que vai ser mais utilizado para calcular a indutância, que o Lucas vai falar logo após. Mas o raio reduzido, ou RMG, né, que é raio médio geométrico, representa a parcela de fluxo concatenado pelo próprio condutor de raio R. Bom, por fim, eu vou falar sobre a influência da Terra na capacitância. A gente pega a DDP entre o condutor 1 e o condutor 2, que isso é dado por V1 menos V2, tensão no condutor 1 menos tensão no condutor 2, igual a lambda sobre 2πε0 vezes ln de 4h ao quadrado, d ao quadrado, sobre R1 vezes R2, multiplicando 4h ao quadrado mais d ao quadrado. Isso é dado em volts, sendo h a altura do cabo em relação à Terra e d o diâmetro do condutor. Assim fica a capacitância igual a o πε0 sobre ln de 2hd sobre raiz de R1 vezes R2, multiplicando 4h ao quadrado mais d ao quadrado. E se a gente então colocar aqui R1 igual a R2, né, os raios iguais, a gente vai ter então a capacitância final πε0 sobre ln de 2hd sobre h raiz de 4h ao quadrado sobre r, raiz de 4h ao quadrado mais d ao quadrado. Isso é dado em Faraday por metro. Comparando aqui com a fórmula original que a gente tem, sem a influência da Terra, a gente consegue perceber que a Terra aumenta bastante a capacitância da linha, né? Então tem uma grande influência aí. E é isso. Bom, olá professor. Eu vou falar um pouco sobre indutância em linhas de transmissão. O Marcelo falou um pouco sobre capacitância em linhas de transmissão. Primeiro a gente tem a indutância de um condutor, que ela pode ser definida pela seguinte expressão. A indutância é igual ao fluxo concatenado no condutor sobre a corrente do condutor. E isso é nos dado em R por metro. O fluxo concatenado ele é dado por... Ele é composto em uma componente interna e uma componente externa. E a gente obtém o fluxo concatenado total. O fluxo concatenado ele é dado por... O interno ele é dado por μ0 vezes a corrente sobre 8π. E o externo ele é dado por μ0 vezes a corrente sobre 2π vezes ln de x de r a infinito. E como o nosso infinito, ele é a indutância no infinito, ela é infinita, então ela é indefinida, e por isso a gente acaba usando o raio reduzido, que é o raio reduzido é igual ao raio vezes e elevado a menos 1/4. Portanto, então, se a gente substituir essa equação da indutância nessa equação do fluxo concatenado, a gente obtém a indutância interna do condutor, que é μ0 sobre 8π,
e a indutância externa do condutor, que é μ0 sobre 2π ln de x de R ao infinito. E juntando as duas equações e jogando aqui no fluxo total, a gente obtém que a indutância é igual a μ0 sobre 2π ln da distância sobre R', que é o raio reduzido. Bom, a gente tem a linha monofásica bifilar, que seriam dois fios. Aqui no caso são dois fios com uma distância d, e a soma das correntes que passam nesses fios, elas se anulam. Ou seja, I1 mais I2 é igual a zero. A gente tem a fórmula de cada um dos dois fluxos. Seria o fluxo 1 é igual a μ0 vezes a corrente do cabo 1 sobre 2π ln da distância sobre o raio 1. E fluxo 2 é μ0 vezes I2 sobre 2π ln de 2 sobre R2 também. Então a indutância na linha, a gente pega esses valores e de novo substitui esse valor essa equação da indutância. A gente substitui de novo aqui no fluxo concatenado e a gente chega a essa seguinte equação: μ0 sobre π ln da distância sobre o raio reduzido. E também nos dá em R por metro. Bom, falando agora sobre linhas trifásicas, a gente tem dois tipos, duas formas de representar. Seriam equidistantes, ou seja, com a mesma distância entre os cabos. No caso, por exemplo, esse triângulo equilátero, com todos os lados com a distância entre os cabos igual a d. Ou com distâncias diferentes, como por exemplo esse horizontal. A linha trifásica ela pode ser representada por uma matriz que a gente relaciona o fluxo com a corrente a partir da indutância. Por exemplo, aqui quando eles são equidistantes, a gente tem o fluxo concatenado dos três cabos são igual ao μ0 sobre 2π, e aqui a gente relaciona com a nossa indutância no cabo 1 e a corrente no cabo 1, e assim por diante, dando uma resultante. Quando a gente tem diferentes espaçamentos, a gente considera uma matriz assimétrica e a gente tem que fazer a transposição de condutores. Por exemplo, aqui, numa matriz, quando tem diferentes espaçamentos, o nosso fluxo concatenado ele é igual a μ0 vezes a corrente 1 sobre 2π ln da raiz cúbica de 2 vezes d sobre o raio 1. E essa equação ela é igual para os outros dois condutores, no caso nossos cabos, elas são iguais. E substituindo novamente a nossa equação de indutância nessa equação aqui, a gente obtém a seguinte equação de indutância, que a indutância é igual a μ0 sobre 2π ln da distância equivalente sobre o raio reduzido, sendo a distância equivalente a raiz cúbica de 2 vezes d. Então, juntando essas três equações numa matriz, a gente obtém os três fluxos concatenados são igual ao μ0 sobre 2π ln da distância equivalente sobre o raio reduzido na diagonal principal e multiplicando pela corrente.